Essa escritura de Daniel é uma escritura tão bonita, tão rica, e ela demonstrou para nós que a primeira coisa que desce é o topo da cidade, é a pedra. E onde é que a pedra vai? Vai em cima. Mas a Bíblia diz, e aí se tornou um monte e encheu toda a terra. A primeira coisa que aparece, já aparece aqui o trono, já aparece aqui, lá no cume, a pedra que tem 7 olhos, e aí você já vai vendo o que é, né? Está lá em cima do cume do monte. Mas tem tanta coisa para acontecer aí, nesse tempo, não é? E nós queremos dar uma olhada, do que se trata isso. Então, o profeta fala aqui sobre ele. Falando da nota de dólar, que até na nota de dólar eles fizeram sem saber. Aquele olho, onde os olhos de Deus estão, fica na pedra de coroa, é o lugar mais alto, não é? E ele diz aqui, e ali está escrito em latim, e você descobrirá que diz o grande selo. Eles não sabiam o que estavam fazendo, assim como Caifás não sabia que ele estava profetizando. Isso aqui está no Futuro Lar. Eu tenho uma nota de $1 aqui, nosso pessoal aqui conseguiu para nós, e aqui está, vocês podem até mostrar isto, olha, perfeito. Isso aqui representa, ali está, você está vendo uma pirâmide, e em cima da pirâmide uma pedra descendo, não é? Então, quando esta pedra, quem é a pedra que tem 7 olhos? São os grupos que nós temos falado aqui, o grupo das 7 eras, a noiva das 7 eras. E quando ela desce em cima desse monte, vocês entendem? Onde vai ser a cidade. Você diz, mas quer dizer que ali já é a descida da cidade? É um processo. Vamos dar uma olhada nesse processo? Muito interessante, que até na nota de dólar eles colocaram isso, não é? Então aqui diz, olha a escritura. A pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Se fez um grande monte, não era pequeno. E no programa passado, nós falamos, dentro daqueles muita matéria que nós passamos para vocês, que vale a pena assistir em partes, muito rico, né? Nós lemos isto aqui. Isto aqui é o começo do milênio, segundo o profeta, nas 70 semanas de Daniel, ele disse, aqui é o começo do milênio, Ezequiel 40. E o que Ezequiel viu? Quando ele desce aqui para ver o começo do milênio, o que tinha no milênio, o que ele enxerga? Em visões, Ezequiel que viveu milhares de anos atrás, em visões, Deus levou ele à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E havia sobre ele como que uma estrutura de cidade para a banda do sul. Está em Ezequiel 40, verso 2. Na Bíblia, em inglês, em Lucas capítulo 4, onde fala quando o diabo, em um momento de tempo, levou Jesus para ser tentado, lá na nossa não diz isso, mas no inglês disse, e o diabo o levou para um monte excessivamente alto. Está em Lucas 4 ou em Mateus 4, porque relata este fato. Não me falha a memória, mas em uma dessas escrituras, em um monte excessivamente alto. Quando ele viu os reinos da terra, a sua glória, é lá na frente, não é agora. E ele queria dar aquilo lá para Jesus, sem ele pagar o preço do Calvário. Estas mensagens, essas 3 mensagens, as instruções de Gabriel a Daniel, o propósito sextuplo da visita de Gabriel a Daniel e a 70ª semana de Daniel são especialíssimas, são mensagens fabulosas, não é? Se é que eu posso usar esta palavra, é uma coisa especial. E eu vou mostrar 2 citações para vocês aqui, e eu quero que vocês pensem nisto aqui. As instruções de Gabriel a Daniel. Ele revelou, até lá na frente, até que o reino estivesse completamente restaurado e o milênio estabelecido, esta foi a mensagem de Gabriel. Ele disse, eu tenho vindo para te dizer que há 70 semanas ainda, determinadas sobre o teu povo, determinadas para o fim da geração judia, há 70 semanas. Agora observe o que ele disse. Isto agora, desde a saída para restaurar, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Presta atenção, aquelas 70 semanas eram referentes aos judeus e à cidade dos judeus. Tua cidade. Babilônia não era a cidade dele. Onde era a cidade dele? Jerusalém. Agora, quando entrarmos na confirmação sextupla,
Que isso foi de manhã, ele pregou de manhã no domingo, e à noite ele pregou sobre o propósito sextuplo. Quando nós entrarmos, veremos o que é esta cidade, e minuciaremos e provaremos quem era que fundou ela, de onde ela veio, por quanto tempo ela vai durar. Ela será reconstruída novamente? Em que tempo? Grandes coisas estão guardadas para nós, certo? Isto foi de manhã. À noite, ele volta a falar a mesma coisa. Olha ali, 70 semanas, ele está lendo Daniel 9, 26 e 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Agora lembre-se, esta é toda a jornada que os israelitas terão nesta terra. Estão determinadas. 70 semanas estão simplesmente determinadas. Isto é tudo que é destinado aos judeus, sobre teu povo e sobre tua cidade. Portanto, estas 70 semanas, não percam isto, vai revelar desde o tempo do fim dos judeus e também até o fim de Jerusalém, até que haja uma nova cidade construída. Agora, eu espero que nós entremos nisto. Espero que nós entremos nisto. Eu vou voltar a repetir, vocês podem ver que nós temos incansavelmente repetido. E aqui está um erro cometido por muitas pessoas ao tentarem entender a escatologia bíblica. Quando é que o reino de Deus se estabelece? Na terra. Não o reino dos céus que é pregado hoje, mas eu estou falando do reino literal. E aqui vamos voltar a fazer aqueles 3 anos e meio da tribulação. E o profeta disse no 6º selo que quando Moisés e Elias aparecem durante os 3 anos e meio da tribulação, os quais eles estarão lidando com os judeus, aqui eles anunciam a chegada apenas, dizendo assim, olha, está chegando aí, está chegando. O que é que está chegando? O reino de Deus estabelecido na terra. Depois dos 3 anos e meio. Não é agora. Não é na tribulação. É depois da tribulação. Eles estão avisando os judeus que a pedra está chegando. E quando a pedra chega, ela faz 2 coisas. Ela estilhaça o governo mundial, ela estilhaça a ordem vigente, o mundo que agora existe, acaba com este mundo e estabelece um outro sistema, o sistema de Deus. E outra coisa que faz com que este monte apareça. Faz com que este monte apareça. Amados, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Há uma ordem expressa de Deus que está em Apocalipse capítulo 7, dizendo que não pode ser destruída a terra não pode ser abalada, os céus, a terra não pode ser abalada, enquanto os judeus não serem selados. Está lá em Apocalipse capítulo 7. Você quer saber dos terremotos, do Big One, e todas as catástrofes que estão previstas para chegar, não podem acontecer até que os judeus recebam o batismo do Espírito Santo. Está escrito lá na Bíblia, está ainda em Apocalipse capítulo 7. A Bíblia diz, não faça isso, não destrua a terra. Não haja uma destruição, não pode. Parcial, tudo bem. Mas estamos falando das piores catástrofes. Nós estamos falando do maior terremoto. Estamos falando da maior saraivada de granizo e etc. Dos tsunamis, dos vulcões. Não pode acontecer enquanto Deus não garantir os 144 mil dentro do reino dele. Isso só acontece, segundo o que o profeta disse, depois do período da tribulação. E nesse tempo, a noiva já está de volta. Passou os 3 anos e meio. Pense nisso, amigos. Pense no que nós estamos dizendo. É Bíblia, é mensagem. Então, o reino de Deus, esta pedra, não é agora. Não. A pedra, ela só aparece depois da tribulação. A pedra de 7 olhos. Quantos mensageiros que aparecem em Apocalipse 15, 16? 7, que são os olhos de Deus. É o prumo na mão de Zorobabel. E por aí vai. Meu Deus. Eu não estou conseguindo entrar lá, meus amados. Nós paramos ali, falamos um pouquinho de Apocalipse 15, 16. Mas se nós não colocarmos estes eventos em ordem, nós vamos se perder. Por isso que é importante passar por essas lições. Aguenta firme aí. Coisas boas estão por vir.